o nosso assunto de hoje é a doença de Alzheimer, conhecida pela perda progressiva da memória. O Ministério da Saúde estima que mais de 2 milhões de pessoas possuem a doença no Brasil, mas o número não é exato pelo alto índice de pacientes não diagnosticados. Vamos conversar sobre isso com o médico geriatra Alexandre Brito na nossa pausa do café, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos falar sobre isso porque me chamou a atenção, doutor Alexandre, essa questão da falta, muitas vezes, do diagnóstico da doença, que vai, aos poucos, muitas vezes, eliminando partes da pessoa, da vida da pessoa. Então, é importante saber como é feito esse diagnóstico, como é a procura exata para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida maior. Pois é. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, o cérebro apresenta deficiências na sua estrutura, há uma redução do volume encefálico, há um depósito de proteínas anormais ou em quantidade excessiva no tecido cerebral, levando a disfunções na memória, no comportamento, na fala. E aí, falando um pouco do diagnóstico, infelizmente, posso falar daqui, de Maceió, de Alagoas, porque é aqui que eu atuo mais. A gente, quando recebe um paciente com um processo demencial, a gente já o recebe num estágio avançado, infelizmente já com atrofia cerebral importante. E a parte da imagem no diagnóstico, ela é fundamental no paciente que apresenta o quadro de demência. Aí, só para ilustrar, aqui do lado, a gente tem uma visão por cima do cérebro, comparando um cérebro normal com o cérebro de um paciente num estado demencial, padrão Alzheimer, já avançado. Com esse padrão de atrofia e de depósito de substâncias anormais, como o depósito da proteína beta-amiloide, a gente tem já um paciente que pode apresentar delírio, agitação noturna, irritabilidade, não somente aqueles sintomas relacionados à memória e à fala, por assim dizer. Então, qual é o que a gente precisa ficar atento no dia a dia, doutor? Principalmente quando as pessoas vão passando um pouco mais de idade, porque a incidência maior é em idosos, Isso. O ideal seria que a gente começasse a acompanhar esses pacientes na fase de déficit cognitivo leve, onde existem aquelas queixas de perda de memória, e nos testes realmente se confirma essa perda de memória. Porém, a funcionalidade do idoso ainda está preservada. Ele consegue ser independente e gerir sua vida. Mas ele apresenta essa queixa que se confirma quando a gente também conversa com um acompanhante. A opinião daqueles que convivem com o idoso, os seus parentes, é importante. Ele está tendo alguma dificuldade no discurso, é outra situação também que a gente precisa destacar. O paciente no processo pré-demência, vamos dizer assim, ele não vai necessariamente apresentar primeiro um déficit de memória. Ele pode apresentar outras alterações, porque se sabe hoje, que o processo de início dessa doença, ele varia muito de paciente para paciente e durante o progredir da doença pode existir platôs, ou seja, pausas e acelerações nesse avançar. Aqui, para se ter mais uma ideia, chamar a atenção do quanto a imagem, o exame de imagem, a imagem é importante para a gente. Veja a diferença da massa encefálica. Então, uma tomografia, uma ressonância magnética no paciente que já apresenta uma alteração na sua funcionalidade, além das outras queixas de memória, de concentração, de atenção, de discurso, é importante para a gente fazer o diagnóstico e acompanhar esses pacientes. Como o senhor falou, o diagnóstico, quando ele já é mais avançado, dificulta, inclusive, até mais esse tratamento. Mas é possível ter um avanço através do tratamento a partir do momento que é diagnosticado? O tratamento sempre vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e facilitar, de alguma forma, o lidar por parte dos familiares com esse problema, porque desgasta toda a família, Então, esse tratamento, se iniciado antes, ele também é composto, principalmente até, por uma conduta não farmacológica. Então existem vários estímulos, vamos dizer assim, e uma atenção que a gente vai dando a fatores que podem intervir na evolução desse paciente. A depressão aumenta muito o risco de desenvolver uma demência, o Alzheimer. Alterações do sono. Gente, alterações do sono no paciente idoso é um fator de risco intenso, Precisa ser levado a sério.
para desenvolver demência, para desenvolver Alzheimer. Quando e as o senhor doenças, fala em pois não. alteração do sono, é uma quantidade de horas, você dorme pouco, não consegue ter uma noite bem dormida? Ou dormir demais, tem alguma Também, coisa errada, perfeito. né? O sono fragmentado, a dificuldade de pegar no sono, o despertar precoce na madrugada e não consegue mais dormir, isso afeta demais a saúde neuropsíquica, física do idoso e aumenta muito o risco de desenvolver demência. Sem contar as doenças cerebrovasculares, que já foi tema nosso aqui, né? Aí entra o diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia. Então, se a gente lida com esse paciente no início, a gente vai vendo esses fatores que aceleram, tá, o avançar para um quadro demencial. Uma boa alimentação, atividade física faz parte de uma rotina preventiva também? Muito bem, isso aí justamente faz parte de um grupo de medidas protetivas não farmacológicas, né? Então é importante toda essa abordagem e o mais precoce possível. 60 anos, vamos dizer assim, é uma data limite para se aumentar o risco e a gente começar a se preocupar com a demência. Mas o déficit cognitivo, essa fase leve, o déficit cognitivo leve, que antecede as demências, ele pode estar presente por anos, durante dos 50 aos 60 anos. E aí seria importante a gente avaliá-lo. Bom, é um conjunto, né, de situações que a gente precisa estar atento, mas o mais importante é buscar esse atendimento especializado, ficar atento também para que você tenha principalmente essa qualidade de vida. Doutor, muito obrigado pela participação, excelente terça-feira para o senhor. Muito obrigado a todos.